Acho que um dos rumores mais interessantes que eu vi nos últimos tempos foi a possibilidade do ex-treinador do Chelsea, Enzo Maresca, treinar a Juventus. Esse rumor existe desde a época que ele é treinador do Chelsea, já havia um interesse. Provavelmente é um nome que já era pensado ali depois da demissão de Thiago Motta, já que este treinador foi contratado com um objetivo e não o cumpriu bem. E talvez Enzo Maresca consiga cumprir este objetivo. No vídeo de hoje eu vou te explicar que objetivo é esse e se a junção dos dois faz sentido. Eu também vou montar um elenco com Enzo Maresca e Juventus, com alguns jogadores interessantes do mercado, mostrando o que eles poderiam fazer a longo prazo aqui com a junção desse treinador, cara. Esse é o objetivo do vídeo de hoje, ok? Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. E assim, no momento atual a Juventus, ela tá em recuperação, né? Eles contrataram Luciano Spalletti, ele tá fazendo um bom trabalho e a Juventus demonstra sinais positivos de recuperação depois de passar por um pequeno período difícil, né? Com Thiago Motta e depois Igor Tudor, que talvez tenha piorado a situação por inteiro. Aproveitando o Luciano Spalletti no mercado, eles contrataram ele e ele começou a dar resultado nos últimos jogos, né? Um futebol muito bem jogado em campo, inclusive. Teria que rolar, é claro, né? A demissão do treinador atual, que tá bem e tudo mais. E eu quero que você entenda esse cenário aqui. É muito importante, ok? Que é um cenário onde você tá tirando um treinador bom pra colocar outro treinador bom e não o contrário. Só que eu vou te explicar o porquê que você faria essa troca no momento atual. Porque que valeria a pena pra Juventus fazer essa troca e o que ela ganha de vantagem com isso. Vamos lá. Primeiro a gente vai entender porque que a Juventus ela contratou Thiago Motta em primeiro lugar. Eu acho que é importante entender isso. A Juventus, ela tava querendo modernizar a sua identidade. Tava querendo futebol moderno. Eu acredito que na Série A italiana tá faltando futebol moderno. São muitos treinadores com futebol reativo, defensivo, alguns treinadores com futebol mais progressivo pra frente, mas tem pouco futebol moderno na Série A italiana. Talvez dê pra dizer que o técnico do Como e da Atalanta são dois técnicos que conseguem executar isso bem. Cesc Fábregas seria um nome bem interessante também pro time da Juventus, se eu não me engano. Inclusive eles tentaram, né? Acho que ele que não quis sair do Como e atualmente ele tá a 2 pontos da Juventus com o Como, então eu entendo o lado dele, ele realmente tomou uma escolha interessante. Paladino atualmente também tá fazendo a Atalanta se recuperar, que tava em crise, né? A Atalanta atualmente tá bem, inclusive, né? É um momento onde você percebe, se você olhar pra Série A italiana, que essa identidade com futebol moderno, com bola no pé, algo mais complexo, dá certo na Série A italiana. O Como não deveria ter em 6º lugar. E a garantia que o Como estaria no topo, inclusive nas previsões de temporada eu coloquei o Como conseguindo pegar vaga europeia, eu falei exatamente sobre isso, né? Sobre esse futebol moderno ser muito poderoso contra os adversários, porque eles não estão esperando por isso. A identidade que é pregada ali dentro da liga não vai muito nessa casa. Então acaba que, quando você tem esse tipo de treinador, ele acaba se saindo muito bem. Eu não acho que um Como, por exemplo, se ele fosse um time de Premier League, ele estaria tendo esse destaque. Provavelmente não. Provavelmente ele estaria no meio da tabela ali, na parte de baixo, né? Mas como ele é um time de Série A italiana, né? Contratou bem, fez um bom trabalho de scout, ele já tá em 6º lugar, o que é impressionante no atual momento. Você pegar a tabela ali, você vê o Como em 6º lugar, considerando que eles acabaram de subir, né? É impressionante essa sequência. E eu acredito que é devido ao futebol moderno de Fábregas. Fábregas nem me impressiona tanto, pra ser bastante sincero com vocês, ok? Não é dos treinadores de futebol moderno que me impressiona tanto assim. Então, acredito que é algo que pode ser bastante overpower na Série A italiana, cara. E quem ganhar essa corrida e achar esse tipo de treinador antes dos seus adversários vai se sair bem. Por isso que a troca é muito bem-vinda, ok? Por isso que a Juventus precisa de Enzo Maresca. Acredito que é uma junção bem interessante. Quando a gente olha pro elenco da Juventus, o que você tem ali de material humano, boa parte do que tem ali ele pode aproveitar. A estrutura base da Juventus ela é muito legal. E também você pode fazer algumas mudanças se algum jogador não encaixar ou não. E são poucas coisas que vão ter que ser modificadas, ok? Acredito que eu penso em mudanças muito mais pensando no longo prazo, na longevidade do trabalho, né? Trazendo alguns jovens interessantes ali que tem mais capacidade com bola no pé, do que necessariamente ter que mudar o elenco inteiro porque não tem encaixe. Eu sinto que tem um encaixezinho legal. Outra coisa interessante sobre Enzo Maresca é que ele ganhou muita experiência no Chelsea, né? O Chelsea ajudou ele a se desenvolver como treinador. Então você não tá contratando um treinador que nunca jogou uma Champions, você não tá contratando um treinador que não ganhou nenhum título, você não tá contratando um treinador que tá vindo da 2ª divisão. Não, você tá contratando um treinador que tá vindo da Premier League, que conseguiu ir bem na Premier League, dentro dos padrões ali que se espera, ele conseguiu ir bem. Então é uma contratação muito boa, né? E quando eu olho pra Enzo Maresca hoje em dia, quando eu olho pra ele, eu o comparo muito a Xavi, né? Xavi Hernandes, ex-treinador do Barcelona. Hoje eu acho que ele tá em nível com Xavi. É o treinador que você pode comparar com Enzo Maresca. Acredito que os dois estão num lugar muito parecido, pontuações parecidas, estilo de jogo totalmente parecido. São dois treinadores guardiolistas e tudo mais, cópias de Pep Guardiola, é claro, né? Claramente você vai encontrar padrões muito parecidos. Eu já montei elenco com Xavi
falando essa mesma ideia aqui, já tá no canal. Eu acho que Enzo Maresca também traz uma proposta parecida, só que Enzo Maresca, ele é italiano. É um diferencial que ele tem ali, né? É um treinador italiano, ele conhece futebol italiano, né? Então é algo que é bem interessante. Inclusive ele já foi treinador do Parma, né? Período curtíssimo. Acredito que ele pode aproveitar o futebol italiano e o que ele tem pra oferecer. Um a mais ali que você tem como treinador, cara. Você não tá contratando um treinador de fora, você tá contratando um treinador do próprio país. Se você pensar da perspectiva, por exemplo, do Chelsea quando ele contratou Maresca, é óbvio que, por exemplo, você olha pra um Xavi, que já tinha experiência, que era bom com jovens, o projeto era com jovens, talvez fizesse mais sentido contratar Xavi naquela época. Mas hoje em dia, cara, os dois pra mim estão pau a pau. Xavi parou de treinar, ficou parado. Enzo Maresca treinou ali durante o tempo, ganhou título, ganhou confiança, melhorou as próprias ideias, né? Resolveu problemas que ele tinha. Hoje tem mais de uma formação, mais de um jeito de encarar o campo. Então, é um treinador que ele evoluiu muito por causa do Chelsea. Acredito que uma escolha realmente muito interessante. Seria arriscado, que você tá tirando um treinador que eu volto a falar que tá bem, né? Então, o Spalletti tá num momento bom, mas lembre-se de Igor Tudor. Também ele começou muito bem. Foi maravilhoso o início dele, as pessoas falam, nossa, ele é muito melhor que o treinador anterior. Depois finalizou-se de maneira terrível, ok? Então, tenha isso em mente também. Talvez essa troca, pensando a longo prazo, né? A um prazo um pouquinho mais longo, seja mais interessante. E imaginando o nível atual de Enzo Maresca, o que eu penso que ele pode fazer na Série A italiana? Eu acho que é a coisa mais importante. Em primeiro lugar, como não tem outro treinador com altíssimo nível ali pra disputar ponto, né? Pra pontuar muito, a galera que vai estar disputando ponto com ele talvez não consiga pontuar tanto assim, né? E manter muita consistência. Talvez ele consiga pontuar mais que essa galera, porque ele é um treinador guardiolista e tudo mais. Na Premier League tem outros treinadores guardiolistas. O próprio Pep Guardiola, então, não é tão fácil assim você pontuar mais que seu adversário, ok? Tem esse ponto. O outro ponto que é muito interessante é que a Juventus, diferente dos outros clubes que eu tô citando, tem um poder legal no mercado. A Juventus, lembrem-se que no passado já contratou Cristiano Ronaldo. A Juventus tem dinheiro. A Juventus, se quiser abrir o bolso e fazer alguma loucura ali, eles fazem, ok? Eles fazem. Eu gosto do que eles estão fazendo atualmente. Eu gosto do trabalho de scout deles. Trouxeram Edos e Grova, trouxeram Di Gregório, por exemplo. Eu gosto do caminho que a Juventus ela tá seguindo. E aí, cara, você tem uma disputa ali entre o que Spalletti tá fazendo hoje, Spalletti que também é comprovado ali, já conseguiu ganhar título, talvez consiga com a Juventus, e essa identidade nova que também tem chance de ganhar título. Então eu imagino que, por exemplo, Maresca, ele pode ganhar a Série A italiana. Eu imagino que ele tem totais capacidades hoje pra fazer isso, pra pontuar o suficiente pra ganhar a Série A italiana, e a Juventus vai poder disponibilizar um elenco bom o suficiente pra fazer acontecer. Então é por isso que pra mim a junção dos dois é super interessante. Acredito que é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês o elenco montado, as peças que eu trouxe, que eu acho que podem acabar ajudando. Antes disso, vou pedir pra vocês que não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, é muito importante, ok? Também tem a opção de hype aí na aba de comentários, no smartphone, ok? Essa opção tá no smartphone, e se você quiser também ter o Seja Membro ativos aí embaixo, você pode se tornar membro desse canal com valorzinho irrisório, só pra poder ajudar o canal a continuar mesmo, uma fórmula que você tem. Se você quiser, né, tornar membro do canal é algo interessante. Enfim, vamos lá. Bom, cá tô eu com o elenco montado, e tem muitas peças que eu trouxe pra cá que é só aproveitando o mercado, né? E opções que você tem aí de interessante, que muitos times acabam não olhando, mas eu acabo olhando pra essas opções. Enfim, cara, vamos começar isso aqui. No gol a gente tem Muriqi e Di Gregório. Eu coloquei Muriqi como titular por causa da qualidade a mais com os pés, e ele jogou com o maluco, o doido, o psicótico do Company, né? Que o goleiro é volante, então se ele conseguiu jogar naquelas circunstâncias ali, jogou bem, ele foi o melhor goleiro de Company. Imagino que ele dá conta do trabalho que Enzo Maresca vai pedir. O nível de defesa dele também não tá muito distante do de Di Gregório. Apesar disso, o Di Gregório é um puta goleiro. Se ele conseguir se adaptar com os pés, eu acho que ele pode jogar também. Agora é difícil, hein? Eu não vejo tanta qualidade com os pés em Di Gregório, não. Mas ele é um bom simplificador nessa parte. Eu acho que ele pode acabar aprendendo, né? Vamos ver se o treinador consegue num cenário desse. Mas Muriqi, eu acho que viria por um preço acessível. E é um goleiro que isso aí é comprovado que ele tem. Na zaga pela direita nós temos Omar Solé e Gatti, né? Botar Solé como titular, eu acho que pega na cabeça de algumas pessoas. Mas se você acompanha a Série A italiana, você sabe que esse cara tá voando atualmente, joga muito bem. Gatti é mais um zagueiro central mesmo. Solé tem mais qualidades técnicas. Esse cara tem mais qualidade técnica que meia, cara, que atacante, às vezes que 10, tá ligado? Ele é muito habilidoso. E é essa habilidade pra mim que chama a atenção o suficiente pra estar um time grande. Eu acho que com o futebol moderno ele deve brilhar, mas de um jeito que eu não sei nem pensar, cara. Eu penso em time de Premier League, imagine a Juventus, né? Então acredito que é uma escolha muito boa. Na zaga pela esquerda nós temos Bremer e Lucas Beraldo. Ele mesmo. Eu iria atrás de Lucas Beraldo do Paris Saint-Germain pra conseguir adicionar aqui a zaga. Eu adoro o passe dele, adoro a capacidade dele de construir jogo. Acho que com um treinador que nem Enzo Maresca, ele se sairia bem. Lembrando que tem linha de 3 também aqui, né? Que ele utiliza, né? Então ele, pra esse tipo de papel aqui, pode ser super interessante. Bremer, não tenho o que falar. Um zagueirão completo aí, zagueiro central. E talvez ele é uma evolução que ele tinha no Chelsea por causa da experiência desses jogadores. Tem jogadores mais habilidosos aqui nessa parte, né? Acredito eu que é uma zaga até mais interessante, né? Com esses nomes aqui. Scouts bons e jogadores experientes que você tem aí, né? Dentro do elenco. Na lateral pela direita,
direita nós temos aqui Mazraoui e Oscar Mingueza. Oscar Mingueza atualmente é alvo da Juventus. Talvez na data que você esteja vendo isso aqui, ele já foi contratado. E é um jogador super interessante, com um passe interessante ali. Joga às vezes de ala e tudo mais. Então ele pode fazer esse lateral de sobreposição. Talvez seja um bom lateral invertido também. Mazraoui eu sei que ele tem capacidade de pisar no meio de campo. Então é um potencial lateral invertido e de sobreposição também. Acredito que eu botei Mazraoui porque ele pode ser zagueiro, lateral de sobreposição. Um lateral que vai fazer várias funções ali. Ele é muito completo. Já jogou até de 10. Então Mazraoui seria um titular absoluto aqui. Ele deve perder muito espaço no Manchester United agora com a troca de treinadores, né? O outro treinador utilizava ele bastante, esse, talvez nem tanto, né? Ele não vai ter tantos papéis assim. Acredito que é uma contratação totalmente possível. Seria bom para ambas as partes a junção de Mazraoui aqui. Acho que o Maresca poderia fazer um bom trabalho com o Mazraoui, cara, que é um jogador que tem capacidade de fazer muita coisa, né? Tem habilidades extras ali que ele pode fazer mais. Temos aqui Cambiasso, que claramente quem conhece Cambiasso sabe que ele tem capacidade de meia, ele pode jogar até de volante, de fato assim, não tem muito pra fugir, não é adaptação, ele pode jogar nessa posição. E sim, ele é um excelente lateral de inversão, cara. Inclusive, eu falei dele no Manchester City com o Pep Guardiola. Eu falei que exatamente ele cumpriria esse papel de lateral, além de jogar nas duas laterais, né? Ele conseguiria ser esse lateral rico taticamente. Então, você tem duas laterais aqui que você tem riqueza tática, você pode fazer vários papéis. E na reserva dele tem Mauro Júnior, o brasileiro que tá no PSV, que faz papel de volante. Então, eu trouxe 4 opções que podem ser laterais ofensivos, que taticamente são ricos e que podem fazer inversão pro meio de campo. Sendo assim, os Maresca teria poder o suficiente, né, para conseguir fazer com que a formação dele funcione no 110%. Isso é muito legal. E você vê que não precisa ser caro, né? Você só precisa trazer jogadores que combinam com o treinador. E trazendo jogadores mais experientes, eu acho que os Maresca se beneficia bastante. E eu volto a falar aqui pra mim, ele não me parece um treinador de jovens, ele parece um treinador de jogadores experientes. Eu acho que ele só tende a se beneficiar com a experiência do jogador que ele vai ter em campo. Indo pro meio de campo, nós temos aqui Locatelli e Kovacic, que como primeiro volante. Tentaria aproveitar Kovacic, eu acho que ele perdeu muito espaço no Manchester City atualmente. É um jogador que não tem aquela condição física tão boa e tudo mais, mas eu acho que ainda pode jogar um belo futebol. E é um jogador que estava substituindo o Rodri muito bem. Dicas impressionantes, é um excelente primeiro volante. Eu prefiro o Locatelli ainda, porque o Locatelli é um 5 de fato, né? Ele tem essas capacidades a mais que um 5 tem que ter. Isso é muito legal, né? O Locatelli é muito completo, não tem do que falar. E Kovacic é um bom reserva pra ele. Lembrando que Kefren Turan, que tá aqui do lado, ele também pode jogar de primeiro volante nesse estilo de jogo. E sim, tem diferença. O sistema de pressão do Chelsea, por exemplo, com o Caicedo, consegue fazer muito mais ali nessa parte. E aí é uma mudança que é do elenco e não do treinador. Não acho que a pressão que os Maresca fazia, esse sistema de pressão muito bom que ele tinha no Chelsea, tem a ver com ele e sim com os jogadores que você tem ali. Você é um monte de jovem que é muito bom correndo atrás da bola e recuperando bola. Foi o que foi contratado. Aqui ele não vai ter isso. Mas ele vai ter experiência, ele vai ter jogadores que se posicionam melhor, então ele vai ter capacidade de fazer outras coisas. Então esperem uma Juventus com identidade talvez um pouco diferente da do Chelsea. Apesar disso, como segundo volante nós temos aqui Kefren Turan e Adrien Bernabé. Bernabé sendo a nossa figura um pouco mais ofensiva, Kefren Turan, né, esse volante de box to box, que vai disputar a posição tanto com o Bernabé quanto com o Kovacic, que pode ganhar uma titularidade aqui, né, fazer uma dupla. É uma capacidade que ele tem aqui. Lembrando que esse treinador faz com que esse segundo volante aqui chegue muito perto do gol, então é um cara que vai estar chegando ali à área. Kefren Turan é bom nessa parte, ok? Eu gosto. Bom de cabeça, finaliza direitinho e tudo mais. Dribla muito bem, dribla como ponta, né? Se você coloca ele na ponta, eu não duvido que ele jogue bem na ponta. Nem um pouco ali, muita habilidade. Assim como o Soler, ele é um jogador muito técnico, impressiona às vezes. É um jogador que pra mim tem mais capacidade que Bernabé, de fazer um jogo de qualidade, cara. Ele tem mais habilidades. Então, você vai ali buscar essa recuperação de bola, essa intensidade física que você tinha em Caicedo como primeiro volante, em Kefren Turan como segundo volante. É só uma mudança, né? Então, talvez a bola fique um pouco mais no pé de Locatelli pra Turan fazer esse papel de recuperar a bola. Eu acho que esse treinador tem flexibilidade suficiente pra utilizar desse jeito também. E Bernabé é aquele jogador super perigoso, com mais chegada à frente, mas que traz a intensidade física que eu gosto, né? Ele talvez traga padrões que Enzo Fernandes tinha ali, né? Em sistema de pressão e tudo mais, que não impressionava tanto, mas também não deixa nem um pouco a desejar. E aqui, como camisa 10, meio atacante, eu tenho Can Uzun aqui e Koop Miners. A preferência seria pra Nico Paz, né? Mas eu não sei se ele vai voltar ou não pro Real Madrid, mas o elenco normal seria montado com Nico Paz aqui como o 10 da Juventus. Acredito que a Juventus tem dinheiro pra isso e tem como fazer acontecer. O problema é o jogador querer, esse que é o ponto. Então, como eu não sei se ele vai estar disponível para time grande, eu vou manter aqui Can Uzun e Koop Miners. Pra mim são dois jogadores super interessantes pra posição. Eu odeio o Koop Miners zagueiro, eu acho que é um subuso do jogador. Um jogador com a chegada da frente bem perigosa. O Koop Miners, ele é um coringa aqui, ele pode jogar de primeiro, segundo volante e também de meio atacante. Bernabé pode jogar de 10 também, então em questão de crise de lesões aí, você tem variações aí pra utilizar diversos jogadores diferentes, né? Então não tem muito problema. Em questão de valores também, né? Não é um elenco tão caro, nem tão barato, mas pense que essas contratações aqui, elas podem ser pagas muito fácil nas vendas que a Juventus vai fazer. Tem jogadores aqui que estão de fora e que eu venderia com toda
toda certeza, no lateral, alguns do ataque também, então pensa que a grana vai vir daí. E a Juventus tem dinheiro também, né? Lembrando desse fato, né? Cão Zoom atualmente ele tá brilhando bastante, é um jogador com a finalização super perigosa. É um jogador que pode ser esse Cole Palmer do time da Juventus, né? Acho que ele pode ser esse cara. E o Diz também poderia jogar nessa função de 10 e buscar um ponta ali, um ponta esquerdo ali bem poderoso. E o Diz é um excelente camisa 10, eu gosto. Na formação dele, o normal é que o 10 seja bastante priorizado em gol, então se ele quiser extrair mais gols de Yildiz, ele pode buscar, né, um ponta ali titular. O próprio Nusa, que tá na reserva, poderia ser essa figura. Então o Zu e o Koopmeiners cumprem bem o papel. O Koopmeiners sendo mais meia, né, trazendo ali mais pro meio de campo. O Zum sendo mais um 10 ali, que vai atacar espaço e fazer os gols dele. É a grande questão dele, né, o grande a mais é o gol, né, ele é bem perigoso em questão de gol, cara. Então é um cara que tá aqui pra aparecer ali e fazer os gols dele, e eu acho que não vai deixar nem um pouco a desejar. Gosto muito de Cão Zum, um jogador super talentoso. Na ponta esquerda nós temos Kenan Yildiz e Antônio Nusa, né, sendo aquela situação onde você sabe que o Yildiz vai acabar saindo muito em breve, né, e não sabe se vai ser daqui a 1, 2, 3 anos, mas já tem o Antônio Nusa ali preparado pra substituir ele, já que é um jogador super talentoso com habilidades incríveis ali de drible, e pode manter os padrões de Yildiz. Eles são bem parecidos, inclusive, cara, fisicamente, o jeito que dribla, o jeito que encara o campo, o jeito que finaliza, são jogadores muito parecidos. O Antônio Nusa e o Yildiz seria ali uma coisa muito saudável de se ter dentro do elenco, ok? Não tenho o que falar, o Yildiz hoje ele é o protagonista do time da Juventus, e eu volto a falar, se ele quiser um Yildiz mais goleador, transforma o Yildiz em 10 e traz um ponto esquerdo ali pra posição, pode ser essa opção melhor, e aí você não contrataria um Cão Zoom, nem um Nico Paz, enfim, seria esse cenário. Na direita nós temos, na ponta direita, né, Edon Zigrova e Francisco Conceição. Quem tá mais tempo aqui no canal sabe que meu primeiro elenco de Esmaresca eu montei com Edon Zigrova como titular, cara. Na época eu fiz isso, porque eu acho que Edon Zigrova tem todas as habilidades que o ponta dele precisa. Ele acaba às vezes sacrificando ponta bastante, né, pra ser esse cara mais pra ganhar duelo, e o Diz não vai ter nenhuma dificuldade nisso, ele é um monstro nessa parte, ainda é um cara que tem um passe absurdo, né, então provavelmente é um protótipo de um ponta perfeito, e Edon Zigrova também, né, só que eu gosto de Edon Zigrova a mais porque ele tem talvez um pouco mais de força física pra poder empurrar ali, talvez seja mais interessante do que Francisco Conceição, porque Francisco Conceição é um jogador mais baixo e tudo mais, e eu também gosto do jeito que Edon Zigrova pensa o jogo, né, eu acho que essa experiência a mais, essa coisa, como ele encara o campo, pode ser mais interessante com o Esmaresca, o cruzamento dele, né, e tudo mais é bem interessante ali, um jogador que tem habilidades ali pra criar lances individuais sozinho, que chamam muita atenção, né. Francisco é um cara mais pra o coletivo do time e tudo mais, só que são dois jogadores de nível, ok? Não são jogadores que estão em diferenças enormes e tudo mais. Francisco claramente tem mais protagonismo que ele, tem mais nome no mercado, mas eu acho que a Edon Zigrova pode ser titular, que será uma disputa muito saudável entre os dois. Não vou cravar titularidade de nenhum dos dois, mas eu vou dizer que eu acho que a Edon Zigrova tem padrões que eu acho mais interessante, como Mares. Por último, nós temos o camisa 9, né, a cereja do bolo. Nós temos Openda e Jonathan David modificados. Jonathan David sendo esse falso 9 e Openda sendo uma figura talvez de mais centralização. Openda é muito bom de cabeça, lembrando, né, ele só é baixo, então ele acaba não ganhando o duelo, mas quando ele ganha é gol, cara. É bem perigoso de cabeça. Eu acho que seria de muito benefício da Juventus achar um 9 de elite, um Victor Osimhen ou outro jogador assim. Mas o problema é que Maresca, ele tem um ponto ali com camisa 9 que é uma interrogação. Eu não sei o que ele quer. Eu, sinceramente, cara, eu acompanhei todos os jogos do Chelsea dele e eu não sei o que ele quer do 9. Não sei se ele quer muita centralização, não sei se ele quer movimentação, não sei se ele quer um falso 9. Muitas das vezes ele parece indeciso nessa parte ainda. Parece que ele mesmo ainda não chegou nessa conclusão. Se é uma crítica que eu posso fazer esse treinador, é nessa parte. Algo que ele precisa concluir ali. Mas eu acho o Openda super interessante. E o Openda traz um perfil parecido com o Nicolas Jackson, que jogou bem com esse treinador, ok? Nicolas Jackson fez um papel interessante com esse treinador. Acho eu que o Openda tem até uma mais pra poder entregar. O Openda parece ser menos falho do que o Nicolas Jackson em vários aspectos do jogo. Eu só não entendo muito o que ele tá fazendo na Juventus atualmente. Ele tá jogando mal as partidas, né? As partidas que eu vejo dele não tá bem. Jonathan David também não está jogando bem. Jonathan David tá perdendo gol a rodo. Eu acho que a situação de Jonathan David é até pior. Porque o Openda tá emprestado, tudo mais. Ele provavelmente vai se juntar ali a Juventus em definitivo, mas não é uma certeza ainda. Enfim, cara, são muitos cenários que eu poderia pensar, mas eu acho que o Openda realmente pode ser o titular daqui. Eu acho que ele pode recuperar o Openda que ele era no passado no Lens, que ele também foi no início dele ali no Leipzig, que ele era um monstro ali, não tinha dúvidas que o Openda era o titular ali. Então, cara, eu acho que o Openda ele tem muita habilidade, ele só precisa do treinador certo, do futebol certo. Acho que esse aqui é um futebol que pode acabar beneficiando bastante ele. Jonathan David não tem o que falar, cara, ele encaixa muito bom, ele pode ser uma figura que facilita muito a transição de jogo de Enzo Maresca. Eu acho que esse aqui é o elenco, né, montado, esse aqui é a junção, esses são os jogadores. Acredito que dá pra montar isso aqui facilmente, ok? Não tem nenhuma grande dificuldade aqui. Em questão de Champions, Liga Europeia, não espero ele campeão, ok? Não espero ver Enzo Maresca ganhando Champions em breve. Acho que é um treinador que talvez não amostre tanto nisso, mas eu acho que ele sempre vai fazer bons mata-matas. Tem uma coisa que eu vi que Enzo Maresca é bom, é em atualizar o elenco pra
cada jogo, né? É uma coisa que ele é bom. Às vezes acaba mudando demais, mas na maior parte do tempo ele consegue extrair boas ideias. Só que tem aquele botão de pânico, né, que ele tava apresentando no Chelsea, que quando ele monta estratégia ruim, às vezes ele não sabe o que fazer, e aí é ladeira abaixo. Isso acontece com muitos treinadores, ok? Isso é muito comum. Com a experiência que ele ganhou no Chelsea, ele melhorou nisso, então, tá vendo, na Juventus isso aconteceu muito pouco. É isso, rapaziada. Esse vídeo tá chegando no fim. Acredito que é isso. Volto a falar, eu acho que esse cara pode ganhar uma Série A italiana. Acredito que tem capacidade pra isso. E com um bom elenco bem montado pela Juventus, que tá querendo, né, modernizar sua identidade, acredito que pode ter bons frutos aqui. Enfim, rapaziada, esse é o vídeo. Agradeço a todo mundo que ajudou o vídeo de qualquer maneira. Agradeço a sua presença aqui. Nos vemos em outro vídeo, rapaziada. É isso. Tchau.